Boa noite, minha turma linda e amada. Que coisa boa estar junto com vocês aqui mais uma vez para nossa live do nosso projeto Renovamente, buscando renovar a nossa mente para experimentarmos a vida ideal, a vida idealizada. Idealizada por um ser mais inteligente, mais capaz de pensar e projetar a vida para o seu bem do que nós mesmos. A vida idealizada no coração do próprio Deus, que nos diz em Isaías 55 que tem pensamentos mais altos do que os nossos, projetos para nós mesmos mais altos do que os nossos. Um Deus que diz em Jeremias 29 que tem para a gente plano, né? Um Deus que diz para a gente que predestinou o nosso caminho, significa que ele projetou a nossa vida. Estava ontem pregando sobre isso na igreja, Romanos capítulo 8, e lá Paulo diz: aqueles, versículo 29, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus de antemão conheceu, também predestinou. Aqueles que Deus amou, ele preparou um caminho para eles. Um caminho bom. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E para que nós possamos chegar a essa vontade, nós precisamos renovar a nossa mente. É só pensar da forma certa. Preste atenção. Pensando da forma certa, nós nos alinhamos com essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus e ela começa a se manifestar na nossa vida. E para isso que nasceu Renovamente, para te ajudar a entender a vontade de Deus e através não só da Bíblia, mas através de princípios da psicologia, da filosofia, interpretarmos a vontade de Deus e aplicarmos ela em nossas vidas. Está começando essa live hoje, nós estamos já há 3 semanas analisando essa obra à luz da Bíblia. Essa obra tem por tema 12 regras para a vida, é do psicólogo canadense Jordan Peterson e é um grande sucesso mundial. Por que nós escolhemos esse livro para analisá-lo aqui com vocês à luz da Bíblia? Porque ele não é um livro de autoajuda. Ele tem, sim, estímulo à autorresponsabilidade, à autoajuda. Nós vamos, inclusive, tratar bastante sobre autocuidado, autorresponsabilidade hoje, no nosso tema aqui hoje, que é o capítulo 6 do livro. Entretanto, é um livro profundamente filosófico. Eu estava dizendo à minha esposa agora que o título do livro é 12 regras para a vida, mas poderia ser muito bem 12 reflexões para a vida. Porque Peterson está longe de ser objetivo e pragmático. Peterson ele nos convida a uma reflexão profunda. A regra é apenas um norte de uma reflexão profunda para o qual somos convidados por Jordan Peterson. Eu disse algo aqui na primeira live, quero voltar a dizer isso e quero não ser arrogante dizendo isso, mas ser sincero. Eu percebo, eu vi vários resumos do livro na internet, e eu percebi que muitas pessoas gostaram muito da obra, eu entendo porque de fato é uma obra profunda, ele propõe reflexões profundas, mas não compreenderam tão profundamente a proposta de Peterson. Pelos resumos feitos, eu percebo que não houve tanta compreensão, pelo menos na minha avaliação. Eu posso estar equivocado, mas julgo que eu compreendi o que ele quis dizer e eu acho que o nosso resumo aqui acaba sendo bem produtivo, porque eu acredito que entendi, pelo menos eu acredito. E acredito que a gente pode ainda aprofundar o que é dito por Peterson aqui, porque a gente traz isso filtrado, esclarecido, comparado, contraposto às vezes à palavra de Deus. Tá bom? Se você quiser assistir às outras lives
nas quais tratamos desse tema aqui das 12 regras. Então, nós temos mais duas lives anteriores com várias. A gente parou na lição 5. Na primeira live fizemos lição 1, 2 e 3. Na segunda live, lição 4 e 5 estão no nosso canal do YouTube. Você pode clicar aqui na minha bio e no YouTube e vai encontrar as duas primeiras lives. É um livro muito grande, então talvez você não tenha tempo de lê-lo todo. Lá eu vou estar resumindo o livro e explicando as lições à luz da palavra. E eu acredito que elas vão fazer grande diferença para você, para sua família, para sua vida, para você ser mais feliz, você encontrar essa boa vontade de Deus. Eu acho que Peterson ele acerta muito, é muita coisa. Ele é muito apegado à Bíblia, né? Ele usa o tempo todo a Bíblia como ponto de partida, como ponto de chegada, muitas vezes, para os seus argumentos. E isso é bem legal. Que bom ver uma turma boa aí que está entrando, que tá interagindo no chat. Manda para alguém aí a live também, convida alguém para participar e vamos lá. Vamos hoje ao capítulo de número 6 do livro, que tem por título Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Deixa eu ver se eu coloco aqui o cardzinho só para a gente marcar a lição. Tá aí. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Boa noite, Nath, Gel, Pati, Tiaguinho, todos que estão aí comentando. Vamos lá. Gente, Peterson começa esse capítulo dizendo que é muito comum que o ser humano se revolte contra a realidade posta, sendo que nós não temos controle sobre todos os fatores da realidade. Coisas trágicas acontecem, coisas injustas acontecem que nos surpreendem, que nos movem muitas vezes para lugares que nós, Julie Kringred, para lugares que nós não queremos estar. E é muito comum ver o ser humano revoltado, ver o ser humano insatisfeito, ver o ser humano atentando contra o próximo e contra a própria vida, a fim de descontar essa frustração com a realidade, que para quem tem fé, ainda que inconscientemente, é uma frustração contra o próprio Deus. Peterson usa muito bem o exemplo de Caim e Abel, onde Caim mata Abel, mas no fundo a sua revolta é com Deus. Foi Deus quem o rejeitou. E ele desconta essa raiva em Abel. Ele está frustrado com a própria realidade, com a própria existência, e Abel é apenas vítima da sua frustração. Você já deve ter visto alguns casos de pessoas que matam alguém e depois se matam. Preste atenção. Eles, na verdade, estão frustrados com a sua própria realidade. Mas isso acaba respingando no outro. O outro morre por causa da sua frustração interna. Tanto que depois ele atenta contra a própria vida, vendo que tirar a vida do outro não resolveu o seu problema, então ele atenta contra a própria vida. Porque se a pessoa tivesse no outro de fato o seu problema, ao matar o outro estaria satisfeito. Mas quando ele mata o outro e depois se mata, mostra que o problema nunca esteve no outro. O problema estava, na verdade, dentro do próprio coração dele. E isso é muito comum na humanidade. E aí Peterson fala um pouco sobre o niilismo que começa a surgir no nosso coração. O niilismo é uma filosofia que questiona valor, questiona o sentido, questiona o senso de justiça e atribui à vida um aspecto caótico, irremediável e inútil. Então, muitas vezes nós começamos a nos revoltar contra a realidade e a externar uma raiva existencial. Nós temos uma raiva que nós nem sabemos para onde direcionar.
Às vezes direcionamos para o outro, às vezes direcionamos contra a gente mesmo, contra Deus, contra a nação, contra os pais. A gente só tem uma raiva da vida, uma raiva da existência. Não conseguimos discernir muito bem quem é o culpado, mas alguém me colocou numa furada, alguém me colocou na vida que eu não quero ter, na vida que eu não quero viver. Isso é extremamente comum. E, por exemplo, no caso de Jó, ele atribuiu a Deus, né? A princípio. Ele disse, não, eu quero que Deus venha aqui me explicar o que está acontecendo na minha vida. Às vezes nós temos essa noção de que essa raiva no final é de Deus, mas nem sempre nós temos. E queremos achar um culpado, é o pai, a mãe. Como para Caim, ele projeta em Abel o culpado da sua frustração. Não é verdade? E aí Peterson nos chama para um lugar muito interessante. Ele fala o seguinte, mas você já parou para pensar na sua responsabilidade frente àquilo que está acontecendo na sua vida? Beleza, existem coisas que você não pode fazer. Mas quantas coisas que você pode fazer, o que você tem feito? Isso é muito real. Porque muitas vezes nós estamos reclamando das circunstâncias, reclamando da vida, reclamando da nação, reclamando do parceiro, reclamando da família. E cadê o seu auto-juízo? Qual o seu papel na sua infelicidade? O quanto da sua infelicidade é culpa sua? Isso é um dilema que acompanha o ser humano desde o princípio, desde o Éden. Deus criou o homem perfeito. Salomão discerniu bem isso em Eclesiastes. Deus criou o homem perfeito, mas o homem procurou para si muitos problemas. Ele fala em Eclesiastes. Mas observe que quando Adão se vê em apuros, o que ele diz a Deus? A mulher que tu me deste. A primeira coisa que ele pensa não é sobre a sua responsabilidade no problema. Ele pensa no que Deus fez contra ele. E eu não quero negar aqui que existem coisas que fogem do nosso controle, que atrapalham e complicam a nossa vida. Mas o que eu quero fazer aqui, me alinhando muito ao Peterson nisso, e o que está no seu... Você faz o que depende de você? É interessante o conceito de pecado na Bíblia, né? Romanos 6,23 diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. E muitas vezes nós só pensamos no pecado como uma transgressão de um limite, ou a violação de uma regra. Mas pecado tem um sentido muito mais amplo, tanto que a palavra grega para pecado, amartia, significa errar o alvo. O pecado, na verdade, é uma má decisão, é uma escolha ruim, é escolher um caminho ruim, é tomar um caminho que vai te prejudicar. Pecado está muito bem definido ali em Provérbios 14, quando diz que para o homem há um caminho que para o homem aparenta bom, mas o seu fim é morte. Preste atenção, Romanos 6,23. O salário, a consequência, o destino do pecado é a morte. A Salomão diz em Provérbios, há um caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim é morte. Comece a abrir a sua mente para enxergar pecado nesse sentido. Para enxergar pecado por essa ótica. Entendeu? A ótica de um caminho ruim. A ótica de uma decisão, de uma escolha. Uma escolha. Pecado não é aquela coisa que eu faço escondido só. Aquela coisa que ninguém pode saber. Não. Pecado é uma decisão racional que eu tomo. É um caminho que eu escolho. É uma postura que eu assumo na vida que acaba me prejudicando, acaba me levando ao fracasso. Amplie pecado nesse sentido. E comece a pensar quantos pecados você comete contra você mesmo. Falando só pecados contra Deus, pecados contra você mesmo. Pecados contra a sua existência. Pecados contra
o seu bem-estar, contra a sua felicidade, contra a sua família, contra os seus relacionamentos, pecados contra o seu coração, pecados contra a sua saúde. Quando nós escolhemos nos alimentar mal, não dormir de maneira suficiente, eu cometo esse pecado contra mim muitas vezes, não nos exercitarmos, nós estamos cometendo pecados contra nós mesmos, são erros, são violações contra nós mesmos. Começa a mudar essa sua visão de pecado e começa a perceber o pecado como a escolha do que é ruim. E aí o Evangelho vai nos ampliar isso, porque ele vai dizer para a gente o seguinte: muitas vezes escolhemos o que é ruim porque estamos escravizados a um impulso, uma vontade ruim. Você talvez queria escolher o que é bom, mas não consegue. É o que Paulo diz em Romanos 7. Eu quero o bem, mas na hora H eu não consigo. Então eu peco contra mim mesmo. Pastor, de pecar contra mim mesmo, pecado é contra Deus, pecado é contra a fé. Lembra que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 7, acho que ele repete isso, quem peca contra o próprio corpo, peca contra o próprio corpo, peca contra ele mesmo. Então, se você peca contra você mesmo, se você traz para você o que é ruim, como é que a responsabilidade é toda de Deus? Como é que é toda da existência? Vamos falar sério. O que você está vivendo hoje é tudo culpa dos outros mesmo? É tudo culpa dos seus pais, é culpa da sociedade, é culpa do mundo mal. E você? Você tem a plena consciência de que fez tudo o que deveria fazer, que você faz tudo o que deveria fazer? E aí é interessante que muitas vezes nós não só não fazemos o que deveríamos fazer, como ainda temos a audácia de sair cobrando mudanças do mundo, mudanças das pessoas, mudanças na realidade, quando nós não nos mudamos. Observe que quando Paulo fala sobre experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em Romanos 12, 2, ele fala assim: se transforme. Se transforme, não se conforme ao que é ruim, mas transformai-vos e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não fala de nenhuma realidade sendo alterada, tão somente de nós sermos alterados e provarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você pode estar numa realidade terrível e ainda assim experimentar essa boa vontade de Deus para a sua vida. Isso não quer dizer que eu vou ser um egoísta, um egocêntrico. Então se eu estou bem, que se exploda o mundo. Não. Mas é estando bem, é estando consciente, é estando cheio que eu transbordo para o mundo. Sabe qual é o problema, gente? É que nós queremos transbordar estando vazios, estando ocos. São gritos que não encontram respaldos no nosso coração. São gritos de coisas que ainda não estão acontecendo, não estão enraizadas em nós. Eu estava lendo esses dias o profeta Jeremias falando sobre o período em que Judá voltaria do cativeiro depois de 70 anos. Aí Jeremias fala assim, ó: então Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Primeira coisa que vai acontecer com esse Judá restaurado é lançar raízes internas. A raiz ninguém vê. A raiz não dá status. A raiz não brilha. A raiz não dá dinheiro a princípio. A raiz não dá nada a não ser firmeza, convicção, verdade, sustentação para o crescimento e para a frutificação. E a ordem é perfeita. Primeiro Judá lançará raízes para baixo e depois fruto para cima. Então,
aquilo que a gente quer ver no mundo, de fato já aconteceu em nosso coração? Ou é simplesmente manifestação de desejo? Você entende? Muitas vezes nós ficamos transbordando, sabe o que? Desejo, mas o que não é realidade ainda. Eu queria que fosse, eu gostaria que fosse. Aí eu fico transbordando os meus desejos, as minhas vontades, mas coisas que não estão acontecendo dentro de mim, que não são realidade dentro de mim, e é por isso que eu não as vivo. Eu as quero, mas não vivo. Eu desejo, mas não vivo. Salomão fala uma coisa interessante em Provérbios, ele fala assim: o preguiçoso deseja, mas nada alcança. Desejo há, mas não tem trabalho. Não tem trabalho nele mesmo para viver. Não há dedicação, mas só verborragia. Vontade, vontade, mas não tem trabalho interno. E Jesus, às vezes, ele olha para os fariseus, que eram cheios de teorias, de teses, mas com pouquíssimo trabalho de aprofundamento. E diz em Mateus 7:3 até o versículo 5, vocês são hipócritas. Ficam tentando mudar as pessoas, tirar o cisco do outro, mas não tiram a trave do olho de vocês. Vocês não fazem um trabalho com vocês mesmos, vocês não se trabalham, vocês não se mudam, vocês não se responsabilizam pela vida de vocês. Então aí, Jordan Peterson, para quem não está ligado, eu estou analisando esse livro aqui, que é um best-seller mundial à luz da Bíblia. Jordan Peterson, vou colocar até aqui de novo o cardzinho. Jordan Peterson, ele diz, olha, simplesmente pare de fazer o que você sabe que não deve fazer e faça o que você sabe que tem de fazer. E aí, pronto. O que você não pode mudar, você vai aceitar, mas com a consciência de que você está fazendo o seu melhor, está trabalhando na sua vida e dando o seu melhor. Mas aí tem o seguinte, e o que Jordan Peterson não fala, e aqui no Renovamente a gente fala, olha aí. Como parar? Como parar? Como é que eu vou chegar nesse lugar que eu não consigo chegar? Como fazer o que eu devo fazer? Tudo começa com os nossos pensamentos. É o que Paulo diz. Renove a sua mente, renove a sua mente, renove a sua cabeça, a forma de pensar, pense de uma forma diferente. Ei, não menospreze isso. Você tem que conseguir pensar de uma forma diferente. Você precisa chegar nesse lugar onde você pensa da forma certa. Você tem que chegar nesse lugar onde os seus pensamentos estão alinhados. E a partir daí vão vir sentimentos alinhados. E a partir desses sentimentos alinhados vão vir ações, comportamentos alinhados à boa vontade de Deus. Então o que você tem que fazer? Uma gestão de pensamento. Você tem que colocar a sua cabeça no lugar certo. Quando Paulo fala em Filipenses 4 sobre nós termos paz que excede o entendimento, Filipenses 4:7, no versículo seguinte, no 8, ele fala: no demais, irmãos meus, pensem naquilo que é proveitoso, naquilo que é bom, naquilo que é virtuoso. Exatamente, chega um pensamento, sentimento, ação. Então, eu preciso levar minha mente para esse lugar. É interessante que Paulo também fala em 1 Coríntios, capítulo 2, que as armas, capítulo 2 ou capítulo 4? Que as armas da nossa milícia, que alguém pesquisa aí esse versículo, armas da nossa milícia, não são carnais, mas são... Não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 10. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Os demônios que nos cercam? Não. Fortalezas mentais, está claro no texto. A fim de levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Preste atenção nisso.
Você tem que levar o seu pensamento cativo. Você tem que dominar a sua mente. Mas peraí, se eu estou dominando a minha mente, quem está dominando? Um eu em você que está acima dos seus pensamentos. Um eu consciente que olha de fora e analisa o pensamento. Você já pensou nisso? Se eu estou observando os meus pensamentos, quem está observando? E aí a gente vai entender à luz da Bíblia que o eu interior ele é repartido. É algo que Freud também disse a gente, né? Freud disse que nós temos o id, que é o ser instintivo, mais primitivo, mais natural, mais animal. Nós temos o superego, que são valores que nós adquirimos, né, as crenças que nós formamos, o superego. E nós temos o ego, que é aquele que olha as demandas do id, olha as demandas do superego e decide para onde vai. Biblicamente falando, nós também somos repartidos por dentro. Nós temos os valores que aprendemos, que estão na nossa alma, mas nós temos também um ser espiritual conectado com Deus, capaz de examinar a própria alma. Né? Isso é profundo. Você vê que Davi faz isso o tempo todo. Salmo 42, ele fala, por exemplo, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Autoanálise. Então você tem que entender que os seus pensamentos, lógico, que te influenciam e te levam para algum lugar, mas eles não são absolutos. Existe um eu dentro de você capaz de avaliar e determinar pensamentos. Tanto que Davi faz isso. Salmo 42, muito bem, Crissa. Por que te perturbas dentro de mim, minha alma? Aí ele diz, espera em Deus. Ele diz à alma o que ela deve pensar. Ele diz, pense nisso e não pense naquilo. Põe a cabeça aqui e não põe a cabeça lá. Quando Salomão diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Quem está guardando o coração? Você. Como? Nessa sua consciência capaz de examinar o coração. E aí, a ciência aceitando ou não, eu vou chamar isso de espírito. A nossa essência mais profunda. Tanto que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela vai na divisão da alma e do espírito. Há uma divisão entre alma, pensamento e sentimento, e espírito, que é o nosso ser mais essencial. Pastor, por que o espírito é o nosso ser mais essencial? Porque o espírito é a manifestação de Deus. Como é que Deus está em nós? Em espírito. Jesus disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana, porque Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque a verdade mais absoluta está no espírito. Onde é que a mentira entra? Em nossa mente, em nossa alma. E aí se trava uma batalha. Você entende? Aí que se trava a batalha. E aí que entra a autossabotagem, a revolta. Aí que entra... muitas vezes a gente pensa que o diabo está batalhando contra a gente, uma batalha energética. Tem muito isso, né, na igreja. A pessoa acha que o ambiente está carregado pelo diabo, que um objeto consagrado, né, pode amaldiçoar a vida dele. Passou na rua, viu uma oferenda, acha que aquela oferenda vai atrair um espírito que vai lhe perturbar.
E não que eu despreze completamente as influências energéticas, eu creio que isso tem sim alguma influência, apesar de que muito maior é a energia e o poder daquilo que está em nós do que aquilo que está em qualquer outro lugar. Mas é muito claro na Bíblia que desde o princípio a grande batalha do diabo com o homem é pela mente do homem. É aí que está a batalha. Aí que está a batalha. Satanás, lá no Éden, ele estava numa serpente. Ele picou Eva. Ele partiu para cima de Eva para picar Eva e envenenar Eva, inocular veneno da víbora em Eva. Não! Ele não partiu para uma batalha física com Eva. Ele fez um encantamento com Eva, ele ficou dançando uma dança serpentina, olhando nos olhos de Eva para encantá-la. Foi um encantamento, foi uma magia. Também não foi. Tentou enforcar o pescoço de Eva? Não foi. Não foi batalha física, nem foi batalha mágica. A batalha foi mental. Ele lançou no coração de Eva uma ideia. Ele semeou um pensamento. Ele questionou a ideia de Deus, distorceu ela, é o que ele mais, preste atenção, é o que ele mais faz, distorcer a ideia de Deus. Muita gente tem medo do que as pessoas falam lá fora, mas na verdade o maior perigo é o que as pessoas falam dentro da fé. Porque geralmente é dentro da fé que tem a ideia distorcida. Satanás quis tentar Jesus, levou ele para o templo, para o pináculo do templo e citou o Salmo 91. Mas volta aqui para o Éden comigo. Então, Satanás, ele lança uma ideia verdadeira, não uma ideia mentirosa. Mas aquela ideia gera em Eva um sentimento, e o sentimento leva Eva à ação. Ok? Quando Jesus está falando um dos discursos mais fortes dele, se contrapondo aos fariseus, em João capítulo 8, ele chama o diabo de pai da mentira. E diz, ele foi mentiroso desde o princípio. Essa é a grande arma do diabo. Mentira. Ideias mentirosas. Preste atenção. Se uma mentira se instala na sua mente, você caminha na mentira. Você caminha no que é falso. Naquilo que no final não vai lhe entregar nada, porque é falso. Por mais maravilhoso que aparente ser, é falso. E como é falso, não se sustenta. Quantas pessoas não caem em golpes, por exemplo? Quando a gente cai num golpe, o que acontece? Alguém constrói um sistema, constrói uma pirâmide, constrói alguma coisa que aparentemente é muito bom, mas não tem sustentáculo, que não é uma mentira, é uma ilusão, é uma farsa. Você compra aquela ideia, se emociona, né? Porque eles trabalham muito com a emoção, né? Se veja com quanto você vai ganhar, você vai ficar rico, aí mostram fotos de pessoas que aparentemente ficaram ricos com aquele projeto, com aquela ideia ali. Você compra aquilo, você pega a sua poupança, pega o seu dinheiro guardado e coloca todo naquele negócio. Daqui a pouco a pessoa some no mundo com o seu dinheiro. Você tomou um golpe. Por quê? Porque entrou, você comprou uma ideia, ela te emocionou e você agiu, mas a ideia era uma mentira. Ou quando você entrega o seu coração para alguém, como é que começa esse processo? Lembra aí? Primeiro a pessoa te fala alguma coisa, fala que gosta de você, fala que te ama, fala que sempre sonhou com você, e você aquela ideia você te convence, aquilo desce para o seu coração, você sente alguma coisa, então você age. Mas se a ideia na raiz não corresponder à realidade, depois você se frustra. Por quê? Porque nunca houve nada para sustentar aquilo. Então, observe, eu estou dando toda essa volta aqui para mostrar a você como é essencial que esteja na sua mente as ideias certas.
É pensando da forma certa que você vai sentir as coisas certas e que você vai agir da forma certa. Ok? E como é que eu faço então para poder chegar lá? Eu poderia te falar aqui muitas coisas. E eu quero te falar poucas. Poderia falar muitas, mas eu vou falar poucas por causa do nosso tempo. Uma das coisas, eu quero mais uma vez valorizar o poder da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, gente, ela é inspirada. Ela é inspirada. Então ela traz ideias confiáveis. Você entende? Ideias nas quais você pode se lançar. Pô, vou me lançar nisso aqui, por quê? Porque é a palavra de Deus. Então eu vou ficar pensando nisso aqui, para que essas ideias gerem em mim sentimentos que gerem as ações que vão me levar à vida. Então por isso que o convite bíblico é o tempo todo para meditar na palavra. E quanto a meditar na palavra, quero dizer a você que meditar não é só ler. Meditar é um conceito muito mais profundo do que ler. Meditar envolve ler, mas vai para além de ler. Se você não sabe meditar na Bíblia, clica no meu canal aqui, na bio, clica no link e vai em YouTube e procura lá o vídeo de meditação. Ou vai no YouTube e coloca assim, meditar na palavra de Diogo Dantas, no YouTube. Vai aparecer um vídeo que eu ensino na teoria e na prática. Eu faço uma meditação no Salmo junto com você. Você vai ver como é que se medita na palavra. Então, o convite da Bíblia é para meditar na palavra quando, pastor? E com que frequência? Domingo? Domingo, um dia na semana? Dia e noite. Salmo 1. O homem bem-aventurado ali é feliz, próspero, realizado, satisfeito. Esse homem, ele medita na palavra de dia e de noite. Não anda com o pecador, com o escarnecedor, nem com o ímpio, né? Não se detém no caminho do pecador, não se assenta com o escarnecedor, não ouve o conselho do ímpio. Por quê? Porque ele não quer pensar em coisas que vão gerar sentimentos ruins e ações ruins. Ele quer aquilo que é verdadeiro, que de fato é bom. Então ele medita na palavra de dia e de noite. Esse é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que faz tudo na hora certa, discernimento de tempo, coisa muito preciosa também, vamos falar sobre isso aqui outro dia, quem sabe. E ele, tudo que fizer, prosperará. Então preste atenção, meu amigo, essa coisa de você pegar a Bíblia, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, de pegar a Bíblia e ficar lendo ela de dia, ficar lendo ela de noite, não é coisa de religioso fanático, besta, bobo, alienado, não. É coisa de gente muito inteligente. Inclusive eu tenho visto pessoas como o próprio Jordan Peterson, cujo livro transborda a citação bíblica, e outras pessoas que nem são tão cristãs assim, mas que entenderam que as ideias bíblicas são poderosíssimas e ficam lendo e relendo os textos bíblicos para que essas ideias entrem nas suas cabeças, gerem os pensamentos corretos, os sentimentos corretos e as ações corretas. Eu nunca li um livro de prosperidade moderno que não, pelo menos, citasse provérbios. Tem livro de gente que nem é cristão, que é todo fundamentado nos provérbios de Salomão. Porque entenderam que aqueles princípios ali geram pensamentos, geram sentimentos, geram ações que levam à prosperidade. Então essa coisa de meditar na palavra de dia e de noite não é apenas uma questão de gente religiosa, é de gente inteligente. Entendeu? E qual é o segredo? Por que de dia e de noite? Porque é como uma alimentação, é a alimentação da alma. Assim como o corpo se alimenta, a alma também se alimenta. O corpo se alimenta de alimento físico, a alma se alimenta de ideia, espírito se alimenta de conexão espiritual, de conexão com Deus. Então, ou há quem alimente o espírito com conexão com outros espíritos que não o de Deus, o que eu não recomendo. Então, você precisa, querido, entender isso, que é inteligência.
Quando Deus falou para Josué 1,9, Josué, medita, 1,9 não, Josué 1, quando ele fala, o versículo, se não me engano, é o 7, ele fala assim, ó, medita no livro dessa lei de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Não é somente uma promessa de abençoar Josué porque ele fica lendo a lei de Moisés, mas é a revelação de que Josué, meditando naquilo que é verdade, aquilo que é bom, como Paulo fala que tem fruto, que tem proveito, Filipenses 4,8, Josué vai acabar acertando. E aí, voltando para o início da live, Josué não vai pecar. E o que é pecar, no grego do Novo Testamento, amartia. Ele não vai errar o alvo. Ele vai acertar, 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 acertar. Por quê? Porque ele pensa as coisas que são verdadeiras, que são boas, que são fundamentadas, que são firmes. E o coração sente aquilo que está de acordo com essas coisas. E a vida acompanha esse sentimento. Coisas firmes, verdadeiras. É isso que Deus tem pra gente. Eu gosto do que o Senhor fala em Jeremias 33:3. Clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, te revelarei coisas grandes e firmes, coisas confiáveis, que você não sabe, mas eu vou te mostrar. E a palavra de Deus está cheia dessas coisas grandes, poderosas, ideias maravilhosas, que renovam a nossa mente. Ok? Eu vou te falar uma última coisa para a gente encerrar a live hoje. Uma última coisa. Assim, e a palavra de Deus, ela tem ainda, preste atenção, ela tem ainda uma função poderosa de limpeza em nossa mente. Ela não só constrói coisas novas, como ela limpa as coisas ruins, porque ela é viva. A palavra de Deus é uma ideia viva. Jesus disse em João 6, as minhas palavras são espírito e vida. Hebreus 4,12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu sempre lembro do Yakult. Quando eu era pequeno, me encantava no Yakult a ideia de ter bichinhos vivos que entrariam no meu organismo quando eu tomasse o Yakult. Afinal de contas, ele tinha lactobacilos vivos. É a mesma ideia da palavra. É uma ideia viva, é uma semente cheia de vida que vai entrar em você, vai começar a enraizar para baixo e depois vai dar fruto para cima. E é exatamente como uma semente que a palavra é ilustrada em Mateus capítulo de número 13. Você já deve ter ouvido falar que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Está no texto de Efésios capítulo 6, que é o texto da armadura de Deus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aparece como única arma de ataque. Para atacar quem? O diabo? Não. Até ataca o diabo, mas indiretamente. Essa espada do Espírito ela é cravada no seu próprio coração. É você lutando contra os seus pensamentos, contra os pensamentos que o diabo talvez colocou no seu coração. Tanto que em Hebreus 4,12 está escrito, a palavra de Deus é a espada que penetra na divisão da alma e do espírito. De quem? Do diabo? Não, nosso. Ela entra na divisão da espada, da alma e do espírito para fazer o quê? O autor diz, para purificar, santificar, separar, discernir pensamentos e intenções do coração. Então, ó, isso aqui presta, isso não presta, isso aqui, isso. Ó, a palavra, onde? No nosso coração. Só que Paulo fala em Efésios 6 que ela é usada na luta contra o diabo. Como? O diabo semeia coisas em nós e nós tiramos essas coisas ruins com a espada do Espírito. A gente vai discernindo o que é bom e o que é ruim. É exatamente o que Jesus fez em Mateus 4. Como foi a batalha Jesus-diabo na tentação? Foi uma batalha de poder? Foi uma batalha estilo Street Fighter? Um dava um Hadouken, o outro dava um outro poder? Estilo Dragon Ball Z? Não. Foi uma batalha de ideias. O diabo sugeria a Jesus pensamentos que gerariam sentimentos, que gerariam comportamentos. E Jesus combatia dizendo está escrito. Ele não combatia
o diabo diretamente, ele combatia a ideia do diabo que estava entrando na mente e no coração dele. Vamos lá, para encerrar. Pastor, legal, maravilhoso, eu quero ter a mente cheia de coisas boas, eu quero fazer, eu quero me autorresponsabilizar, eu quero cuidar da minha vida para poder viver o melhor, mas não consigo. Por que eu não consigo? Geralmente a gente não consegue por uma coisa. Porque a gente tem a mente dividida. Preste atenção, esse é o nosso problema. Mente dividida. Lembre de Mateus capítulo 13, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala de 3 terras ruins, e a pior é a terceira. Vou explicar por quê. A primeira é a terra de quem nem entende o evangelho, a palavra nem entra no coração. Fica ali, nem entra, nem aprofunda na consciência. Então, nem entendeu, não entrou. Não entendeu, não entrou. Porque é assim que entra. Primeiro você tem um processo cognitivo, você entende, depois entra. Se você não entende, não aprofunda, nem entra. Por isso que ficar repetindo coisas no automático não funciona. Você tem que primeiro entender as coisas. É entendendo o que entra no seu coração. Ah, não, fui na igreja, fui num curso, fui numa palestra, que mandaram eu ficar repetindo uma frase, igual um mantra, dizendo que de tanto eu repetir isso ia entrar em mim. Se você repetiu o que você entendeu, beleza, você fica batendo ali para entrar. Mas se você repetiu o que você não entendeu, não adianta de nada. Quantas pessoas já ouviram textos e textos e textos bíblicos, pregação, e nada muda na sua vida? Por quê? Porque não entendeu nada. E Jesus fala que quem não entendeu é como uma terra dura. A semente não entra. Mas vamos lá. A segunda terra é a terra que tem pedras. E aí a semente entra, só que não enraiza. E como não enraiza, não chega a frutificar. Como eu falei, primeiro raiz para baixo, depois fruto para cima. E o que seriam as pedras? As pedras são conceitos duros que você não abre mão e não deixa o evangelho penetrar, mágoas, né, estruturas mentais sólidas que não permitem o evangelho entrar. E aí não tem frutificação, né? Pessoa superficial, né? Aquele evangelho raso, aquele evangelho sem profundidade. Né? Geralmente uma teologia da prosperidade, né? Um evangelho que é só misticismo, só processos emotivos, mas sem fundamentação, sem revelação, sem experiência profunda, sem consciência profunda, não tem frutificação genuína. E a terceira terra, e essa para mim é a pior, é a terra que a semente cai, enraiza, houve compreensão, houve entendimento, houve revelação, sobe, está pronta para frutificar, só que tem uma outra planta plantada ali também. E essa outra planta, que divide a terra, que é o coração, sufoca o evangelho. E quando sufoca o evangelho, impede ele de frutificar. Geralmente é aqui que está o nosso problema. Preste atenção que eu já vou encerrar, mas você precisa entender isso. É geralmente aqui que está o nosso problema. É nessa terra dividida. Tiago diz, em Tiago capítulo 1, versículo 7, versículo 8, que o homem inconstante, que não consegue se manter num caminho, não consegue fazer o que é bom, não consegue progredir, e também não recebe de Deus nada por causa da sua incredulidade, ora crê, ora não crê, ora, sabe, essa inconstância. Esse homem o é porque tem a mente dividida. Homem de mente dividida, de pensamento duplo, Tiago fala. No capítulo seguinte ele fala, homem de pensamento dividido, limpe o coração, porque o seu problema é a sua mente dividida. Lembre de Elias, e aqui eu vou falar realmente, né, o final da coisa. Elias, ele luta pela santificação do povo de Israel, pela volta do povo de Israel para o Senhor, pela volta do povo de Israel para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Elias está consciente que aquela não é uma batalha energética, não é uma questão de provar qual Deus era mais poderoso tão somente. Aquilo ali é uma batalha pelo coração.
Tanto que Elias se posiciona ali no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, versículo 21, ele fala: até quando vocês ficarão divididos entre dois pensamentos? Ei, presta atenção. Até quando você vai ficar dividido entre dois pensamentos? É por isso que você não vai para frente, porque você não se firma numa ideia para que gere um sentimento, que gere uma ação. Você fica dividido em 2, 3, 4 pensamentos. Você não mergulha em algo de cabeça, você não se compromete. Para se eu me comprometer com uma coisa errada, realmente é perigoso, como eu falei aqui. Comprometer com a mentira, o fim é morte. Então, me comprometer com o quê? Com a palavra de Deus. Então, por que você não faz? Porque você tem concorrência pesada para a palavra, para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro no seu coração. O que é que Elias faz? Aí Elias propõe um desafio. Para que o desafio? O desafio é para provar, para convencer Israel de que o genuíno Deus é Yahvé. Você conhece a prova do altar e do fogo que vem do céu, e o povo, quando vê que Baal não respondeu em horas, mas Yahvé respondeu em segundos de oração, se prostra ao chão e começa a falar: só o Senhor é Deus, ó, só. Nosso coração agora rejeita a outra ideia de divindade. Só há Deus, só há Yahvé como Deus no nosso coração. Só o Senhor, só Yahvé é Deus. Então Baal não é Deus. A gente limpa o nosso coração. O que é que Elias manda imediatamente? Matem os profetas de Baal. Significa isso? Já que você se convenceu, você escolheu um caminho, mata o outro. Anula o outro. Não pensa no outro. Bloqueia, para de pensar nisso, pensa naquilo que você decidiu, escolheu, recebeu como revelação que é algo bom para você. Mata o profeta de Baal. E o que é profeta de Baal na sua vida? O que é que fica dividindo a sua mente e não permite que você, aí voltando para Jordan Peterson, se responsabilize pela sua vida, pela sua transformação, para desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mata, cala essa palavra de mentira na sua mente. Porque se você se concentrar na verdade, meu amigo, de manhã, de noite, não tem jeito. Uma hora essa verdade vai ser a verdade dos seus sentimentos. E vai ser a verdade das suas ações. E eu quero te ajudar nisso. Vem com a gente para o Renovamente. Tem um canal do YouTube aqui na minha bio. Clica nele, se inscreve nesse canal. Coma o que está naquele canal ali, que tem muita coisa boa. E tem coisa exclusiva para os membros do canal. Inclusive, uma satisfação para os membros. Eu disse que hoje a live seria para os membros no canal. Por que não fizemos? Pastor, o senhor agora está enrolado? Não. Não é que eu estou enrolado, não. É porque a gente teve um problema aqui que eu ainda não consegui resolver. Para fazer a live exclusiva, tem que ser pelo computador e tem que fazer uma autorização da webcam do notebook do computador, que eu não consegui fazer ainda, mas eu vou conseguir. Logo, logo essas lives serão exclusivas para os membros lá no canal. Mas é bom demais ter você aqui. Vocês querem essa live salva? As outras duas lives eu apaguei aqui e está só no canal. Quero deixar essa live salva um pouquinho aqui, pelo menos hoje, amanhã, alguns dias, para quem quiser assistir? Então faz um compromisso comigo, eu vou encerrar ela aqui agora. Deixa um comentário, o que te marcou, o que você gostou, não gostou, discordou, ficou uma dúvida, comenta alguma coisa. Pastor, você quer meu comentário? Eu quero para gerar engajamento mesmo, para gerar movimento na live, né? Compartilha com pelo menos 5 pessoas. Deixa o like aqui, tá bom? Obrigado pela companhia, Julie Coelho, Anabelle. Vou deixar salvo aqui, Cintia, pelo menos por uns 2, 3 dias. Eu, Gracinha Salinas, amo vocês. Beijo, shalom no coração, Nath Fialho, Celcinho Aquino. Tamo juntos. Aninha que comentou a live toda. Nathalie. Obrigado, gente. Beijo, Pati. Comenta aí, vou deixar agora aí, viu? Comentem agora, por favor. Compartilhe. Tamo juntos. Semana que vem estamos juntos. Obrigado, Laura, que já compartilhou. Até mais, gente. Shalom.